nós temos, para desaire e desgosto de alguns, uma das CPIs mais bem-sucedidas de todos os tempos. A diferença daquilo que se imaginava e se apostava que fosse ser ali uma conversa meio mole, que não fosse dar em nada, porque afinal de contas, lidando com matéria muito delicada, o que há a investigar na CPI são questões, no fundo, valorativas, era um pouco isso que se tinha em mente. Também havia uma certa desconfiança inicial sobre a composição da CPI, se os senadores vão ou não acomodar. O governo se distraiu um tanto, não apostou que a comissão pudesse fazer um trabalho sério. A gente se lembra ainda daquela patuscada, daquela conversa, né, de Jair Bolsonaro com o Cajuru, né, o senador Cajuru, em que se tentou ali ver se mudava a natureza da CPI. Vocês se lembram disso, né? Embora tenha sido o Cajuru e o Alessandro Vieira que tenham entrado na Justiça, recorrido ao Supremo, para que a CPI fosse obrigatoriamente instalada, conforme prevê a Constituição, acho que vocês se lembram disso, né? Depois o Cajuru tentou, presidente, não sou bem isso, vamos querer investigar também os estados. E a gente sabe que, segundo o regimento interno do Senado e a própria Constituição, as CPIs não investigam os estados, né? E, portanto, ela teria de se centrar e de se fixar na investigação mesmo da ação do governo federal. Porque você tem as câmaras de vereadores e as assembleias para investigar municípios e estados, né? É impossível que os governadores compareçam. Impossível não é. Até algumas fissuras legais que permitem isso, mas é muito difícil, né? Então, uma CPI, a sua atribuição é investigar ações relativas ao governo federal, né? E então, assim foi feito. Inicialmente, o escopo de investigação era basicamente ações e omissões do governo federal na gestão da política de combate à Covid, que resultaram, então, as ações e omissões na tragédia havida em Manaus, pessoas morrendo sufocadas por falta de oxigênio. E nós vimos que ao longo dos depoimentos, né, a cadeia de ações e omissões do governo foi muito além. Quer dizer, aquilo que aconteceu em Manaus foi um exemplo localizado de uma coisa muito mais geral, que resultou na tragédia que aí está. Mais do que isso, ficou evidente a negligência do governo e a resistência mesmo na compra de vacinas, que se tivessem chegado antes, teriam salvado vidas. E, em contraste com isso, esforços junto a delinquentes claros e comprovados esforços para comprar vacinas que nem mesmo existiam. Bandidos tomaram conta do Ministério da Saúde, ou pelo menos colonizaram o Ministério da Saúde, para tentar fazer negociata na compra de vacinas. Enquanto isso, o presidente da República se dedicava, nesse caso, a seu esporte predileto, que é praticar negacionismo, o que está tendo, obviamente, consequências. A CPI fez uma radiografia muito competente, goste-se ou não, do que aconteceu nesse período, né? Estamos diretamente impactados pela pandemia, ao menos desde março do ano passado, e a CPI fez o retrato desse período, detalhado. Aqui e ali eu vi, Renan Calheiros apelou à demagogia, Renan Calheiros, e aí se tentava ali
comprometer a qualidade do relatório com investigações que atingiram o senador. Olha aqui, as investigações que atingiram o senador, ele foi absolvido e muitas, há coisas em curso, que se investigue tudo. Agora, isso não comprometeu o trabalho. Isso não comprometeu o trabalho. Muito pelo contrário, parte da eficiência ou da eficácia da CPI em demonstrar ações e omissões do governo se deve sim ao trabalho do senador Renan Calheiros. Ponto final. Há que se julgar a sua atuação no que respeita à CPI nesse caso. Não é? Não é porque alguns discordam dele em outras coisas que a sua atuação aí tenha sido necessariamente comprometida. E não foi. Porque os dados estão aí. Quando a gente imagina que, eu vi muita gente indignada, como pode acusar de homicídio o presidente da República? Bem, nós vimos o que ele fez na live de quinta-feira passada, para escândalo do mundo. Sim, os juristas se dividem. Mas isso caracteriza propriamente homicídio, ou então isso caracteriza crime de pandemia, ele ajudou a espalhar o vírus, ele espalhou o vírus. Eu já disse que esse negócio de espalhar o vírus, se for por aí, dificilmente alguém vai ter uma cápsulazinha cheia de vírus. Agora, você tem, segundo o artigo 13 do próprio Código Penal, aquilo que caracteriza a causa de crimes. Pode ser a ação, pode ser a omissão, e pode ser aquele que, em razão da sua atribuição, e a depender do que faça, concorra para o crime acontecer ou não. Então se fez sim um trabalho técnico rigoroso na CPI, e se espera agora que isso tenha consequências. Vamos ver. Né? Se o Augusto Aras não atuar, porque uma parte, aqueles que têm foro especial, né? Cargos federais foro especial, é o caso do presidente da República, e isso vai para a Procuradoria-Geral da República. E se espera que o procurador atue. E se não atuar, aí há caminhos. Entrar, por exemplo, com uma ação subsidiária. Né? Já que o Supremo, a Procuradoria não atua, então que se procure um outro caminho. É mais complicado, é mais difícil. Agora, me parece que há coisas aí que o senhor Augusto Aras não poderá evitar. Né? E a investigação terá de ser aberta, inquéritos terão de ser abertos. E a Polícia Federal vai ter de investigar. Né? Sim, a CPI é um primeiro momento de investigação, ela não dispensa outras investigações. E isso ficará a cargo da Procuradoria-Geral da República. Vamos ver o que ela vai fazer. Os dados estão aí. Aqueles que imaginavam que ia terminar tudo numa pizza, tudo em conversa mole, definitivamente não. É claro que o governo está furioso, porque a comissão representou sim uma fonte importante de desgaste para o governo. Ela atualizou aquilo que a gente vinha experimentando no dia a dia. Sabe aquela sensação de coisa errada, de absurdo, meninos? Que dia a dia você vai experimentando, dia a dia você vai experimentando, e quando a gente vê, a gente fica quase acostumado à barbárie. Uhum. É que nem a história é que nem a história das 2.000 mortes por Covid. A gente foi vendo isso com tanta frequência que chegou um ponto que isso parecia normal. É um absurdo. 2.000, aí já disse, 2.100, ontem foi 2.050, não variou tanto.
Não, mas peraí. 2050 já era muito. Já era muito. A gente chegou a comentar aqui, né? Cai um avião, quando cai, morrem 200 e tantas pessoas, 300 pessoas, e a gente fica chocado. Aí, de repente, a gente começou a se acostumar, Bob, Vólio Bene, com 10 aviões caindo por dia. E parecia tudo bem. E parecia que ninguém havia atuado para provocar aquele resultado. Não, atuou. Atuou sim. Por ação, por omissão. Muitas vezes com dolo mesmo, porque se apostou, se decidiu correr o risco de produzir aquele resultado. Venham cá. Depois de você conhecer como o vírus é transmitido, depois de se conhecerem todas as formas para pelo menos buscar evitar o vírus, se você tem um governo que faz o contrário daquilo que recomenda a ciência, está ou não está atuando, correndo o risco de provocar aquele resultado? E a CPI botou isso no papel. Um trabalho excelente. Trabalho brilhante mesmo. Enfrentando múltiplas frentes de sabotagem. Aliás, dentro da própria CPI. Com coisas verdadeiramente surrealistas. Nós vamos ver o caso de um senador aí que foi parar no relatório, que fazia questão, meninos, de caso pensado. Todo dia ele fazia questão de ler na CPI, de apresentar na CPI dados que ele sabe falsos. Senador Heinz, ele sabe que aquilo que ele está falando ali é mentira. Ele sabe que aquilo é papo furado. E, no entanto, ele insiste. Porque faz parte de um grupo que se formou e que se alimenta de fake news e de mentira. E para quem a mentira é só uma verdade alternativa. Felizmente isso no mundo começa a ser combatido. Tanto quanto existe, e eu falo, Bob, hoje de manhã no meu comentário aqui na Band News FM, escrevi também, existe hoje o que eu chamo de Al-Qaeda do neofascismo nas democracias. Por que eu usei essa expressão de Al-Qaeda do neofascismo? Al-Qaeda nunca foi, né? Al-Qaeda nunca foi, apagou aqui, acendeu. Al-Qaeda nunca foi uma rede hierarquizada, o Vólio Bene, em que o Osama Bin Laden, lá do cafofo do Osama, dizia assim, alô, atenção, vamos explodir uma bomba agora nos Estados Unidos, avião nos Estados Unidos, hein, vamos, agora no Iêmen é para explodir não sei o quê, agora, não é assim. A Al-Qaeda era o homem célula. Atenção, os valores gerais são esses. Vamos fazer a guerra santa no mundo. E aqueles que se identificam com esses valores, façam tal coisa. Hoje existe uma internacional da extrema-direita no mundo. E a pauta é... Não quer dizer que... atenção, o Trump mandou a gente fazer tal coisa no Brasil. Não, não é assim. Essa internacional da extrema-direita trabalha com os mesmos valores. Um dos seus pilares, por exemplo, é o movimento antivacina. É absurdo? É absurdo. Mas eles chamam isso de liberdade individual. E querem crer que a noção de liberdade individual exclui e impossibilita que o pacto civilizatório imponha limites. Bom, desnecessário dizer a coisa básica, né? Você é livre para anunciar que vai fazer da sua vida o que bem entender. Mas você não é livre para anunciar que vai fazer da vida do outro o que bem entender. Né? Então agora,
Por exemplo, a gente viu aí com a suspensão da live do Bolsonaro, também do YouTube. Aí eu vi, gente, oh, que absurdo, liberdade individual, agora as Big Techs decidem o que fazer. Não, não é a Big Tech. Primeiro que quando você cria uma página numa dessas redes, existe um contrato. Você conhece as regras. Se não quiser, não entra. Né? E 2, não, você não pode usar a rede para fazer o que você bem entende se você coloca em risco a segurança dos outros. Eu pergunto a esses críticos da decisão de YouTube, de Facebook, de Instagram que tiraram a live do Bolsonaro, eu faço a mesma pergunta que meu amigo Lênin Streck, jurista, fez num artigo no Consultor Jurídico. Meninos, quando você grita falsamente, acusando uma falsidade, mentindo, num teatro lotado, incêndio, fogo, você tem o direito de fazer em nome da liberdade de expressão? Me deu vontade. Eu estou num teatro lotado, eu estou num coisa lotada, tá cheio de gente, eu digo, fogo! Bom, eu estou botando a vida das pessoas em risco, porque é claro que vai haver correria, é claro que vai haver tumulto, é claro que corre o risco de morrer gente. Pergunta direta a esses que estão dizendo, isso é liberdade de expressão? Ou isso é crime? Hã? Mas ainda voltaremos a falar desse assunto. Mas o que eu quero sintetizar aqui, neste editorial, Augustão, que é o nosso primeiro corte, né, que a CPI fez um trabalho exemplar. Houve uma coisinha ou outra aqui, um desentendimento ou outro aqui e ali, que não teve grande importância, e lamento que algumas pessoas, gente que até eu já respeitei, mas provavelmente eu estava enganado. É raro, hein, Bob, mas pode acontecer. Né? Tenha visto demagogia onde houve trabalho rigoroso. Né? No mais das vezes, absolutamente correto, absolutamente técnico, expondo as causas que nos trouxeram, que conduziram ao desastre que assistimos. Então, neste sentido, e em muitos outros, esse relatório já nasce histórico, já escrevi isso, e a CPI também, né? Pode-se dizer a essa altura histórica. Ela é uma síntese deste tempo de pandemia e também é uma síntese do governo Bolsonaro. A essência do governo Bolsonaro está ali concentrada.